São Paulo abre os cofres por contratação de Gonzalo Tapia. Vamos falar muito aí sobre isso. Falando em mercado da bola, tem time aí da Itália interessado em tirar jogadores do São Paulo? Vai ter mais saída? Vamos comentar sobre isso. E várias outras notícias do nosso querido Tricolor Paulista. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo aí. Ontem, infelizmente, o time sub-20 do São Paulo acabou perdendo para o Palmeiras, né, cara? Era um jogo importantíssimo para o São Paulo vencer, visando a classificação para o mata-mata do Brasileiro Sub-20. Era um jogo super importante, um clássico, né, visando essa classificação. Foi por isso que o Rian, o Luca e o Henrique Carmo, né, que são já do time principal, desceram aí para esse jogo de ontem, mas acabou que não foi o suficiente para o São Paulo conseguir a vitória aí, né? Tem que ter alguns jogos ainda, tem que ver, fazer conta, matemática aí, mas São Paulo tá praticamente eliminado aí. Foi 3-2 o jogo, tá? O São Paulo tomou 2-0, né, cara? E tomou 2 gols ali em sequência. E aí a gente teve aí o golaço absurdo, espetacular do Rian Francisco. O moleque, realmente, ele é muito diferente, né, cara? Tu vê quando ele recebe a bola, quando ele pega na bola, tu vê como o moleque é diferente. Fez um gol espetacular ontem de fora da área. E o que acontece? Ontem, né, antes do golaço que ele fez, acho que foi no primeiro tempo, ele já tinha dado uma finalização no travessão no primeiro tempo, que quase que ele já tinha feito um golaço parecido antes, né? Aí na segunda tentativa, ele fez aquele baita golaço. Aí, pô, teve outro lance também, né, que teve um cruzamento na área, porque ele tira do zagueiro, pô, espetacular o jeito que ele tira, né, ali o zagueiro e finaliza o goleiro da frente. Cara, ele é muito, muito bom, tá, cara? Qualidade, o refino técnico dele para dominar, para ajeitar, para se posicionar, a finalização dele é um negócio assim, impressionante aí. Tomara que ele fique um bom tempo no São Paulo. É difícil imaginar dele ficar um bom tempo no São Paulo, porque se o Crespo dá mais chance para ele e ele se destacar, né, cara, é óbvio que questão de ter pra ele ser vendido, mas o moleque, ele é muito diferente, ele é muito especial, né? A gente viu isso aí mais uma vez aí ontem, tá? Aí tinha muita gente já reclamando, pô, já botaram os moleques pra baixo de novo. Cara, o Rian, ele já tava jogando alguns jogos nesse período aí de férias que os jogadores estavam, né, antes da reapresentação. O Rian já tinha jogado alguns jogos no time da base, no time sub-20. Então, ele jogou alguns jogos. O próprio Matheus Alves, que já foi embora para o CSK, tinha jogado jogo também do sub-20, né? Aí, então, é natural os jogadores descerem para jogar algum jogo, porque ele tá tendo jogo agora. O Sport volta a jogar dia 12. E, né, para quem tá desesperado, meu Deus, já botou o Rian de novo para base. O cara só foi jogar esse jogo, entendeu? Já vai voltar pro time principal de novo. Tanto que hoje tem treino, né, já nos últimos treinos, os últimos preparativos do Crespo para o jogo contra o Flamengo, né? E todo mundo aí, né? Todo mundo que eu falo, os 3 que tiveram do jogo de ontem contra o Palmeiras, já vão se reapresentar aí, né, cara, pro jogo contra o Flamengo. Informação do GE. Rian Francisco, Luca e Henrique Carmo já retornam para os trabalhos no CT da Barra Funda hoje, tá? Nesta quinta-feira aí, tá? Então não precisa ficar desesperado, meu Deus, botou os moleques pra baixo de novo, o Rian não vai jogar, não tem nada disso, cara, é natural. É até normal que depois, mais pra frente aí, quem sabe, o Rian também desce de novo pra fazer alguns jogos à base, né? Então essas coisas acontecem, subir, descer, essas coisas são normal, tá? Os moleques jogaram ontem, hoje já se apresentam, já se preparando pro jogo contra o Flamengo. O Rian vai estar no banco no jogo contra o Flamengo, né? O Rian vai estar, o Luca também deve estar, aí vamos aguardar, né? E agora a gente tem aí recuperação de vários jogadores, né? A gente já tem o Marcos Antônio de volta, Oscar, Ferreirinha, o Lucas, então acho que o Henrique nem no banco vai estar, o Henrique, né? Talvez nem o Luca, vamos ver, mas o Rian é certeza que vai estar. Aí tá tendo todo mundo aí, né? Os 3 se apresenta aí já nesta quinta-feira, tá bom? Seguindo aqui, rapaziada, vamos mudar de assunto. Olha só esse aqui, ó. André Hernan conta conversa com o jogador do São Paulo sobre os treinos de Crespo. Olha essa. Recebi uma mensagem de um jogador falando do treino do Crespo. Ele é um treinador que tem muita bagagem e opções dentro do campo. Os treinos têm sido muito bons. Esse time, com esse trabalho, tem muita margem para poder crescer. Foi o que um jogador, né, aí falou para o André Hernan, tá? A análise é de que o Crespo melhorou como treinador e que hoje ele tem mais opções, mais repertório. Surpreende dentro do São Paulo e os trabalhos estão sendo muito bem desenvolvidos. Dizem que é sempre assim, olha só isso aqui, ó. Dizem que é sempre assim. Quando chega, tudo é bom. Mas eu estou trazendo um relato de alguém que está ali no dia a dia. É verdade, tem 2 pontos aqui, né? Realmente que sempre quando chega um técnico novo no time, tem esse negócio. É que o treino é bom, né? Que o técnico é muito elogiado, os jogadores estão gostando, né? Tudo, né? Aquele
aquele país das maravilhas, sempre que acontece quando o técnico novo chega. Quando o Zubeldia também chegou, era isso. Porra, o Zubeldia chegou, todo mundo gosta dele, gosta dos treinos, né? Sempre tem, é isso aí, mas no caso aqui o André Hernan trouxe um relato de um jogador, né, que falou aí pro André Hernan, entendeu? Então, é isso, cara, assim, que ele é um técnico. Isso aqui que é um ponto que eu acho interessante. A análise é de que o Crespo melhorou como treinador e que hoje ele tem mais opções, mais repertório. Isso aqui é até natural, isso aqui é o óbvio, porque ele estava no São Paulo em 2021, né? E agora ele volta em 2025. Ele foi treinar o Al Duhail, treinou também o Al Ain, né? Onde ele foi campeão lá da Liga dos Campeões asiáticos. É óbvio que ao passar dos anos, com novos trabalhos, ele vai evoluindo e crescendo, né, cara? E o normal realmente é que ele seja um treinador melhor do que ele foi em 2021 na primeira passagem dele. Isso aqui é uma coisa bem óbvia, né? Uma coisa bem clara aí. Inclusive o Crespo fala até isso na coletiva, né? Que hoje ele é um técnico melhor, né? Que tem mais repertório, né? Que tem mais conteúdo, mais ideias, né? Então isso aí é um ponto muito importante aí pro Crespo nessa segunda passagem aí pelo São Paulo, tá bom? Enfim, vamos seguindo aqui, rapaz. A gente comentou sobre os jogadores da base do São Paulo, né? Sobre o Henrique, sobre o Luca, o Rian, né? O Rian e o Luca que brilharam na Copinha. Outro também que foi muito bem na Copinha e que levantou a taça da Copinha foi o Felipe Negrutti, né? Volante, capitão do time. Se destacou na Copinha, não ganhou nenhuma chance com o Zubeldia, ganhou só naquele primeiro jogo na estreia do Paulistão, né? Mas não foi porque o Crespo deu uma chance pra ele, foi porque, irmão, o time tava nos Estados Unidos, né? Tinha que fazer uma mistura da base com alguns dos Estados Unidos, fizeram um misturadão lá e jogaram contra a equipe do Botafogo. Mas chance mesmo ele não ganhou nenhum jogo, né? Só jogou esse jogo aí mesmo. E o que acontece? Evidentemente, quando chega um técnico novo, né, cara, qualquer jogador ali que não tá jogando, irmão, acende aquela chama ali de expectativa, de esperança para um técnico novo, né? Quem sabe agora possa ganhar oportunidade. E tá acontecendo isso com o Negrutti, aí que não ganhou a chance com o Zubeldia. Só que o contrato dele tá perto de acabar e já tem time da Europa de olho no jogador. Tem time italiano fazendo sondagens aí pelo Felipe Negrutti. Olha só a informação do GE. Quando ergueu a taça de campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no dia 25 de janeiro, o capitão Felipe Negrutti acreditava que poderia receber oportunidades do técnico Luiz Zubeldia na equipe profissional ao longo da temporada. Porém, esse espaço quase não existiu. Promovido ao principal no mês seguinte, né, em fevereiro, né, ele foi campeão da Copinha, ganhou férias. Em fevereiro, ele voltou ali para o time principal de São Paulo, logo depois da lesão do Pablo Maia. O Negrutti, olha só isso aqui que o Jé traz. O Negrutti sempre conviveu com a desconfiança da comissão técnica do Zubeldia e não entrou em campo por nenhum minuto. Nem quando o Alisson atingiu uma sequência recorde de jogos. O jovem foi usado para lhe dar mais descanso, né? Então o Alisson jogou muito jogo, o Pablo Maia se machucou, e mesmo assim o Zubeldia deu zero chances aí para o Negrutti, né, cara? Zero chances aí mesmo. A falta de chance, claro, liga o alerta do mercado. Com cidadania italiana, o jogador recebeu sondagem de 3 clubes da Itália nos últimos meses, mas não deu sequência às conversas. Com mais de 10 anos no São Paulo, ele ganhou uma nova esperança de jogar com a chegada de Hernan Crespo, tá? Então, isso aqui é uma informação importante, informação dupla, né? Primeiro que ele tem uma cidadania italiana, o que facilita a ida dele para a Itália, e tem 3 times italianos aí que fizeram sondagem, que conversaram com ele aí nos últimos meses, mas ele, não, deu uma segurada, uma brecada nessas conversas, porque ele imagina, né, cara? Ele acredita que pode ganhar chance, né, ganhar oportunidades aí, sequência de jogos com a chegada do Crespo. Porque isso é natural, como eu acabei de comentar, cara. Todo jogador que não joga, que joga pouco, tem aí uma chama de expectativa, né, cara, de esperança aí de que vai jogar quando chega um novo técnico. Isso aí é normal, acontece com qualquer jogador aí, tá bom? Ele tem contrato aí, rapaz, com o São Paulo, até o dia 31 de julho do ano que vem. Eu falei que ele chegou até o final do ano, né? Até o dia 31 de julho do ano que vem, tá? E ele vai entrar em breve na reta final do seu contrato, podendo assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe no início de 2026. Assim, caso siga fora dos planos da comissão técnica, pode se tornar um jogador negociável enquanto ainda há tempo para ver um lucro por parte do São Paulo. Então ele tem contrato até o final de julho, né? Então a partir do dia 1º de janeiro, por exemplo, né? A partir de janeiro ali, de 26, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser. Tá? Então, vamos ver se o Crespo vai dar atenção para ele, se ele vai ganhar oportunidade, né? Porque é um jogador que tem mercado lá fora, cidadania italiana, tem sondagem, então, irmão, ou o Crespo aproveita ele, dá chance, ou então, irmão, dá para negociar ele porque ele tem mercado. Tá? Um jogador jovem aí que tem mercado
no futebol europeu aí, tá bom? Aí o que acontece? Quando eu falei pra vocês que ele não ganhou chance, ele jogou só um jogo, que foi aquele jogo lá da estreia do Paulistão, né? Que foi 0x0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá na estreia do Paulistão. Ó. Pelo time principal, tá? Ele só entrou em campo uma vez nessa temporada de 2025, uma vez. Ele jogou 30 minutos, tá? No empate sem gols contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na estreia do Paulistão, no dia 20 de janeiro, tá? Quando parte do grupo do São Paulo estava nos Estados Unidos, tá? Aí, né, alguns jogadores voltaram dos Estados Unidos, né? E alguns jogadores da Copinha, né, irmão, misturaram lá e fizeram esse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Só foi assim para ele jogar, né? Porque chance mesmo depois o Zubaiju não deu nenhuma aí pro Negruti. Então, cara, vamos aguardar aí. A gente já temos já informações sobre isso, né? Que a dupla de volantes do São Paulo vai ser o Alisson como primeiro volante e o Marcos Antônio como segundo nessa retomada de Brasileirão, né? E de começo de trabalho do Crespo. Essa é a dupla de volantes, né? O Arnaldo Ribeiro trouxe essa informação e o André Hernan também. Marcos Antônio e Alisson são os volantes. Aí o que acontece? O Pablo Maia vira reserva e tem também o Bobadilla, né? Que ele não tem esses 4 volantes na frente do Negruti, né? E ele aí é uma quinta opção. Isso sem o Luiz Gustavo, né? Porque se o Luiz Gustavo voltar, ele vai mais pro fim da fila ainda, né? Então vamos aguardar aí. Assim, acho que o Crespo pode dar uma chance aqui ou outra, mas não sei se ele vai ter uma sequência de jogos aí não, tá, cara? Jogos importantes de Brasileirão, né? Por mais que alguns jogadores devem ganhar oportunidade, né? Pra ele ver no campo, não sei se vai ser o suficiente, né, cara? Pro cara ganhar uma sequência, irmão, é aquele negócio. Tem 15 minutinhos no jogo, 20 minutos e outro, mas abraçar a oportunidade e fazer o melhor pra quem sabe ganhar outras oportunidades de outros jogos. Entendeu? Uma sequência de jogos, não acredito que ele vai ganhar, não. Entendeu? Não acredito muito nisso aí não, né? Mas enfim, vamos seguindo aí, rapaz. E bora falar aí ainda sobre o mercado da bola, tá? Bora comentar aqui sobre a questão do Gonzalo Tapia, né? Que é o jogador aí do River Plate e que tá perto aí de ser jogador do São Paulo, né? A ESPN Brasil já noticiou, né? Alguns portais também aí, né, sul-americanos já dando aí a negociação com muito avançada, né? E pro Gonzalo Tapia ser o novo reforço do São Paulo. E, diferentemente aí dos outros negócios que o São Paulo fez esse ano de contratação, né, com jogador livre, outros chegaram por empréstimo, o São Paulo vai ter que abrir os cofres aí para trazer o Gonzalo Tapia, tá? Segundo o Gabriel Sá, o São Paulo vai pagar, tá? Vai pagar aí um pequeno valor ao River Plate pelo empréstimo de uma temporada, tá? Tem 2 pontos aqui. Primeiro, ele vem por empréstimo, né? Aí vai ter opção de compra ou obrigação, né? Tem questão também de meta que ele pode bater. Aí se bater meta vira obrigação de compra. Então, o São Paulo vai pagar aí pelo empréstimo do Gonzalo Tapia, tá? Pagar pelo empréstimo. A opção de compra deve ser fixada em 2 milhões de dólares, tá? Que daí, né, se for converter, dá 10 milhões e 900 mil reais, tá? Então, você vai pagar pelo empréstimo e tem a opção de compra fixada aí em 2 milhões de dólares, que daí quase 11 milhões de reais, né? Então, o São Paulo vai ter que abrir os cofres aí, por mais que não seja um valor muito grande, né, que o São Paulo deve pagar pelo empréstimo, mas vai ter que abrir os cofres aí, irmão, para molhar a mão do River Plate aí, né, cara? Por mais que não seja um valor muito grande, vai ter que pagar pelo empréstimo. É por isso que eu falei para vocês que só o São Paulo que libera jogador para outros times, né? Ah, tal jogador não joga no São Paulo. Ah, vamos emprestar de graça, vamos liberar de graça. Só o São Paulo faz isso. O Gonzalo Tapia nem joga no River Plate, o cara teve 7 jogos só, né, se eu não me engano, desde que ele chegou lá, jogou muito pouco, tá? A torcida critica muito ele lá, né? 7 jogos esse ano, aí pelo River Plate. O cara mal joga, tá fora dos planos do clube e mesmo assim o River Plate tá cobrando aí um valor pelo empréstimo, porque é normal, né? Ninguém vai ficar dando jogador de graça pros outros. Só o São Paulo que faz isso, né? O São Paulo adora emprestar jogador pro time, liberar jogador de graça aí pro outro time. Fizeram isso com o Igor Vinícius, que eu vou repetir aqui que eu fico contra. Não dá pra ficar doando jogador para outro time aí muito mais rival, né? Ah, Gabriel, Igor Vinícius, dane-se, meu filho. Gonzalo Tapia também nem joga lá. Os caras odeiam ele, a torcida do River Plate não gosta nem um pouco dele. E mesmo assim o River foi lá e cobrou alguma coisa do São Paulo para emprestar. E tá certíssimo. Eu estou falando que o São Paulo também devia fazer isso, tá? Por isso que eu falei do Igor Vinícius. Outros jogadores também em São Paulo emprestou aí sem receber nada, né, cara? Só o São Paulo mesmo que faz isso, só o São Paulo. Vai no River Plate, em qualquer time do Brasil aqui, irmão, e tem que trazer um jogador aí. Pode ser um jogador que nem jogue nesse time, né, que jogue pouco. Os caras vão querer alguma coisa para liberar. Isso é normal. Só o São Paulo mesmo que libera aí mesmo por liberar, né? Então, essas são as condições aí, né, do negócio envolvendo o Gonzalo Tapia. Lembrando que, né, não está 100% fechado ainda, a informação está avançada, então a partir do momento que não está fechado, tem que tomar cuidado,
Vamos aguardar aí as próximas notícias, né? Tem que aguardar as negociações a se concretizar, depois ele vir para o Brasil, fazer exame, se der tudo certo, ele assina o contrato e o São Paulo anuncia ele aí de forma oficial. Então temos que aguardar, né? Segundo as informações, está muito bem avançado aí, né? Já tem vários portais aí dando essa informação, né? O blog do São Paulo já deu essa informação que está avançado, do Gabriel Sá, né? Alguns portais também, alguns jornalistas argentinos também deram essa informação. A ESPN Brasil também trouxe, que está muito bem avançado aí já pelo seu novo jogador do São Paulo. Ele que vencer aquele atacante, ele pode jogar pelo lado do campo, pode jogar como segundo atacante, pode jogar até de centroavante, ele pode jogar, né? Então, vamos aguardar o desfecho final dessas negociações, né? Mas tudo crê que ele vai ser o novo jogador do São Paulo. Aí, no caso, deve ser o primeiro reforço da era Crespo, né? Desde que o Crespo chegou. Aí, tá bom? E olha só isso aqui, minha rapaziada. O Abel Ferreira, tá? Foi denunciado pelo STJD pela expulsão, tá? No jogo entre Palmeiras e São Paulo. Né? Esse jogo aí foi o jogo do Brasileirão desse ano que a gente perdeu por 1-0 em Barueri, naquele jogo que a gente perdeu no finalzinho, entendeu? Ele falou bem assim, ó. PQP. Isso é uma vergonha, tá? Foi o que ele falou lá. Se não me engano, foi um lance, foi uma falta que o Alan Franco fez no Estevão. Ele falou PQP, isso é uma vergonha. Ele pode pegar aí de 1 a 6 jogos de suspensão. O julgamento vai ser hoje, nesta quinta-feira, né? Ah, pô, PQP, isso é uma vergonha, é até algo normal, né? Não é algo, né? Não tem nada muito fora da curva que ele falou, mas como o Abel Ferreira tem que punir mesmo, tem que punir, né? Apesar que eu acho difícil, né? Conhecendo como é que é o Palmeiras, né? O jeito que a Leila Pereira é forte nos bastidores, coisa que o São Paulo não é, acho que dificilmente ele vai pegar aí gancho, né, de algum jogo a mais. E aí ele foi expulso no jogo por falar PQP, isso é uma vergonha, né? Não foi nada demais, mas uma punição aí seria sempre bem-vinda para o Abel Ferreira, né, cara? Um dos técnicos mais insuportáveis que tem do futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo não acredito que ele vai pegar gancho nenhum. O julgamento é hoje, bora ver o que vai acontecer aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.